Imagine só isso. Vampiros, zumbis, o imposto de renda, você sabe, essas coisas que continuam a existir, mesmo depois da morte, não deveriam fazer parte só dos livros e filmes de horror? Bem, foi o mestre desse gênero, Stephen King, quem disse que inventamos horrores fictícios para nos ajudarem a suportar os reais. Eu não sei se ele se referia aos zumbis do mundo animal que estamos prestes a mostrar, mas eu diria que sim, eles contam como horrores da vida real. Se você ainda não entendeu do que eu estou falando, aqui vai uma palavrinha para aguçar suas ideias. Baratas. Sim, essa é a palavra. Você já tentou deixar sua casa livre desses insetos nojentos? Em caso positivo, você vai entender quando eu disser que é praticamente impossível erradicar todas as baratas. E isso porque elas são incrivelmente resistentes. Quer dizer, vale lembrar que essas criaturas habitam o nosso planeta há 300 milhões de anos. Pois é. Elas rastejaram pela Terra quando os dinossauros ainda reinavam nela. E aposto que elas aterrorizavam os lares deles também. E quando um terrível cataclisma extinguiu esses répteis gigantes e, bem, praticamente a maioria dos seres vivos desse planeta, as baratas deram um jeito de sobreviver. Essas pestes conseguem desenvolver proteção contra praticamente tudo que os humanos jogam nelas, já que elas são onívoras. Ou seja, elas podem comer de tudo. Pão estragado e mofado, queijo podre e até cola. Elas se adaptam facilmente e acabar com uma infestação desses pequenos insetos é um verdadeiro desafio. Porém, a coisa mais perturbadora sobre baratas é que elas podem viver facilmente sem suas cabeças. É isso mesmo. Se uma barata ficar sem a cabeça, ela não só vai sobreviver a esse ferimento, que é fatal para a maioria das criaturas, mas também irá viver normalmente. Pelo menos por algum tempo. Como isso é possível? A resposta está na estrutura do corpo desta criatura. Veja bem, o cérebro da barata não controla as funções corporais dela, tanto quanto o cérebro dos humanos ou de outros animais. Por exemplo, ele não envia tantos impulsos nervosos, o que permite que tanto a cabeça quanto o corpo existam separadamente por algum tempo. A barata respira através de buracos minúsculos ou espiráculos, que estão presentes em cada uma das partes do corpo dela. Isso também não é controlado pelo cérebro. Então, quando uma barata é decapitada, o corpo dela ainda consegue reagir a coisas simples, respirar e até correr sozinho. Ele recebe muito menos informações do que receberia se o cérebro estivesse presente, mas mesmo assim, consegue sobreviver por cerca de 2 semanas, até que morra de desidratação. As baratas precisam da cabeça para se alimentar e tomar água. Então, quando perdem essa habilidade, elas só vivem enquanto a comida que estiver na barriga delas durar. Dá quase para sentir pena delas, né? Quase. Agora, você certamente não compartilhará esse sentimento com a próxima criatura resiliente da minha lista. A mosca da fruta também consegue viver sem a própria cabeça, mas isso não a afeta em nada. Uma mosca da fruta sem cabeça consegue sobreviver por diversos dias, sem nem dar falta dela. Ela consegue voar para cima, rastejar e até tentar acasalar com outras moscas. Acho que foi daí que eles tiraram aquela velha frase: "Eu perdi minha cabeça por ela". Porém, uma mosca da fruta macho e sem cabeça não tem muito sucesso nisso, pois as moscas fêmeas parecem preferir candidatos com, bem, cabeças intactas. Ei, quem não preferiria, né? Mas essa coisa louca acontece porque as moscas da fruta, na verdade, têm um cérebro a mais escondido dentro do corpo delas. Ei, eu também quero isso. E mesmo sem olhos para enxergar, as moscas navegam bem pelo ar, graças aos seus órgãos sensoriais. Então, basicamente, se não fosse a alimentação, elas nem precisariam da cabeça. Ok, eu até consigo entender a capacidade de sobrevivência que esses seres rastejantes têm, mesmo sem cabeça. Quer dizer, eles são tão distantes da gente do ponto de vista biológico, não é mesmo? Mas e os animais? Certamente nenhum dos membros do reino animal conseguiria viver sem cabeça. Se você acha isso, deixe lhe contar sobre o sapo. Como qualquer anfíbio, o sapo é comandado pelo cérebro, que toma as decisões por ele e memoriza as coisas. Mas aconteceu um caso interessante que deixou o mundo científico estarrecido por muito tempo antes de ser explicado. Em 2016, Jill Fleming, uma aluna da Universidade de Massachusetts, encontrou um sapo sem cabeça em uma floresta. Não se sabe o que aconteceu com aquela pobre criatura,
Mas o tal sapo não parecia se importar com sua situação. Na verdade, ele estava pulando feliz da vida e até coachou um pouquinho com o que restou da boca dele. Fleming compartilhou um vídeo da descoberta dela no Twitter e ele viralizou de tal forma que a história chegou à National Geographic. Como ele ainda estava vivo? Você deve estar se perguntando. Bem, a própria Fleming sugeriu uma explicação bem plausível, que mais tarde foi comprovada por muitos cientistas. O que arrancou a cabeça do sapo não conseguiu atingir o tronco cerebral dele, que é responsável por muitas reações simples. Se o tronco cerebral estiver bem, o animal consegue viver com seus instintos e reflexos, que não são controlados por outras partes do cérebro. Então, se não houver muita perda de sangue, o sapo não precisa da cabeça para sobreviver. Infelizmente, porém, o animal sem cabeça não conseguirá se alimentar. E essa triste condição também vai deixá-lo vulnerável a ataques de predadores. Mas se alguma alma bondosa levar essa criaturinha para casa e a alimentar através de um tubo, ela pode sobreviver por anos. É exatamente isso que aconteceu com um frango em 1945. Vou lhe poupar dos detalhes sórdidos, mas basicamente essa ave sobreviveu a uma tentativa de transformá-la em jantar. De novo, considerando que os corpos dos frangos não são totalmente controlados por seus cérebros, essa ave que ficou conhecida como Mike, o frango sem cabeça, conseguiu viver por mais 1 ano e meio sem a própria cabeça. O tronco cerebral e a artéria coronária não tinham sido atingidos no processo de decapitação, e devido a isso, a ave conseguiu sobreviver. E parece que o fazendeiro se arrependeu do ato, pois a família dele resolveu manter o frango vivo através de alimentação líquida. Embora casos de sapos e frangos que vivem, mesmo depois de serem decapitados, sejam tristes e amedrontadores, esses animais são totalmente inofensivos. Mas tem uma criatura que pode lhe atacar depois de ter sido partida ao meio: a cobra. Agora, vamos esclarecer uma coisa. As cobras não são hostis por natureza. Elas preferem ficar longe de você e evitar problemas do que te atacar primeiro. Mas se você invadir o território dela, ela terá que se defender. O problema é que ela pode considerar o seu jardim como propriedade dela. O que você faria se encontrasse uma cobra venenosa no seu quintal? Certo, se afastaria devagar e não mexeria com ela, mas existem, digamos, indivíduos menos informados que pegam uma pá e atacam a serpente tentando arrancar a cabeça dela. Além de ser cruel, isso não vai dar certo, pois se a pessoa cometer o erro de pegar a cabeça da cobra sem nenhuma proteção nas mãos, ela vai picar. Surpresa! Na verdade, a cobra retém um reflexo de picada por até 1 hora depois de ter sua cabeça separada do corpo. E enquanto uma cobra viva apenas liberaria uma pequena parte do veneno e sairia correndo, lhe deixando com uma chance de sobreviver, uma cobra decapitada vai injetar em você todo o veneno que ela tiver em suas glândulas. E isso é muito ruim. Então, independentemente de como você a matar, jamais toque na cabeça de uma cobra, quer ela esteja presa ao corpo ou não, a menos que você se faça de bobo. E aí, você será deixado à própria sorte. Bem, tudo o que eu falei até agora é sobre criaturas que continuam a viver mesmo sem cabeça. Mas será que existem outras que podem ser chamadas de zumbis reais do reino animal? Na verdade, tem uma, e ela vai dançar para você no seu prato, se você conseguir suportar. O prato japonês chamado Odoridon, ou lula dançante, depende totalmente dos efeitos causados pelo molho de soja. A lula é servida no seu prato sem nenhum sinal de vida, e então não tenha dúvidas, ela não está viva. Porém, quando você coloca molho de soja no corpo dela, ela começa a se contorcer bem diante dos seus olhos. Isso acontece por causa da estrutura especial dos nervos da lula. Eles reagem ao sódio presente no molho de soja, fazendo os músculos se contraírem. É isso que faz a lula dançar antes de você comê-la. Você teria coragem de dar uma mordida nela depois disso? Conte pra mim nos comentários. A habilidade de viver após a morte é incrível, porém um tanto mórbida. Mas você sabia que existe uma criatura que é praticamente imortal? É isso mesmo. Ela pode viver o quanto quiser. Essa criatura é uma água-viva chamada Turritopsis dohrnii, mais conhecida como a água-viva imortal. Geralmente esse animal marinho começa a sua vida como uma minúscula larva, que depois produz uma colônia de pólipos que se prende no fundo do oceano. Quando essa colônia cresce,
ela se torna aos poucos águas vivas totalmente formadas. A água viva formada é normal, com um porém. Se sofrer algum estresse, ela pode se reverter voltando ao estágio de pólipo. Depois de algum tempo, ela volta à sua forma adulta e, teoricamente, esse processo pode durar por tempo indeterminado. É como se eu e você pudéssemos ir e voltar no tempo, se transformando em criança ou em adulto. Imagine voltar aos seus tempos de infância por livre e espontânea vontade. Ah, que tempo bom era aquele! Que inveja que eu tenho dessa água viva! Se eu não tiver que passar pelo ensino médio de novo, claro. Bem, aqui está uma pergunta para você. O que você faria se pudesse viver eternamente? Compartilhe seus planos com a gente nos comentários aí embaixo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, caso tenha achado ele interessante. Compartilhe o vídeo com seus amigos e clique em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida.